Falar sobre a PEC da transição ainda, nós vamos chamar também o economista e professor do IBMEC, Gilberto Braga. Bom dia, professor, seja bem-vindo. Professora, o seu áudio está fechado, talvez, eu não estou conseguindo lhe ouvir? Eu estou sem o áudio do professor. Bom, eu não sei se me escutam, agora sim. Eu estou aqui. Agora sim, professor, estou lhe ouvindo. Ok, vamos lá. Professor, essa transição vai completar aí um mês muito em breve. Gostaria que o senhor falasse, comentasse o que avançou até agora, quais são os principais gargalos que o governo tem que resolver aí antes da posse. Olha, a questão econômica, praticamente, ela ficou patinando até este momento por falta de uma negociação mais direta. Então, quando o próprio grupo de transição não tem a indicação entre os seus membros, ou até mesmo pessoas que o governo Lula irá nomear como ministros, isso passa a ficar concentrado na figura do presidente eleito. E como ele estava fora do centro político, fora de Brasília, viajou para a questão da COP e também se submeteu a um procedimento médico, nós tivemos aí uma perda de tempo político que só fomentou a especulação financeira durante esse período, e não apenas a especulação financeira, ficou aumentando todo, digamos assim, o clima político, com pessoas tentando se cacifar, se apresentar como potenciais interlocutores do futuro governo, seja na economia ou nas outras áreas, e isso traz muita insensibilidade, traz muita instabilidade para a sociedade de uma forma geral. Agora, a partir de ontem, com a ida de Lula para o Centro Cultural Banco do Brasil, que é hoje o epicentro político do futuro governo, e pessoalmente assumindo esse processo negocial, tendo batido o martelo, por exemplo, na questão da PEC, da transição ou fura-teto, efetivamente você tem agora, pelo menos, uma proposta política efetiva para a negociação. Em cima do prazo, era o último dia para a apresentação da proposta de emenda à Constituição, e certamente o governo acabou não tendo um avanço político, tanto que manda um projeto já avisando, Cláudia, que vai negociar, ou seja, como foi dito pelo meu colega, manda uma proposta onde você tem o bode na sala, sabendo que vai ter que ceder e que aquilo que encaminhou não vai ser aprovado da maneira como está. Professor Diogo Schelp, nosso comentarista, também está participando aqui da entrevista. Diogo. A gente viu o Nelson Barbosa falando aí sobre outras questões que precisam de investimentos. Ele falou, por exemplo, da questão dos passaportes, da Polícia Federal, falou, enfim, de outros gastos, né, que eles consideram importantes, que não há previsão orçamentária. No entanto, a impressão que passa, eu gostaria que o senhor comentasse isso, é que o governo eleito está tentando refazer boa parte do orçamento do ano que vem, né, considerando aí gastos que não foram previstos. Está correto isso? O governo eleito tem legitimidade para refazer o orçamento aprovado pelo governo deste ano? E, de qualquer forma, é justo também que um governo que está de saída tenha definido o orçamento que será enfim, encampado pelo governo seguinte? Bom, Diogo, o que nós temos aqui que considerar é que, mesmo que Bolsonaro tivesse sido reeleito, seria necessário ajustar o orçamento para 2023, porque, como você bem comentou, o orçamento ele previa apenas um Auxílio Brasil de R$400 e já havia compromisso de que ele passasse para 600. Então, nós tínhamos 105 bilhões destinados para o pagamento do Bolsa Família. O que eu acho que dá para discutir é a questão desses 105 bilhões. Explicando melhor, este é o valor que está orçado, ou seja, é a previsão para o Bolsa Família ou Auxílio Brasil em R$400 para o ano que vem. Quando se diz que vai se tirar este valor do teto de gastos, na verdade não está se complementando os R$200 que faltavam dentro do orçamento. Está se tirando todos os R$600, o que significa este valor de 175 milhões que está na PEC que foi encaminhada ontem. Falando de outra maneira, sobram os tais 105 milhões que estão orçados, que
passam a ser parte dos 175 milhões fora do teto de gastos. Então, o que o governo procura conseguir é uma licença de 105 milhões para reordenar os gastos a partir do ano que vem. Muito provavelmente, ele vai conseguir que isso seja dado, não necessariamente neste valor, mas essa é a discussão que se coloca no momento. Não se tem dúvida de que os R$600 para o Bolsa Família serão aprovados. O que resta saber é a composição da conta, o quanto disso fica fora do teto de gastos, o quanto disso já fará parte do orçamento do ano que vem. O que me parece, como economista, matematicamente, aritmeticamente razoável, é que somente os R$200 ficassem fora do teto de gastos, uma vez que os R$400, ou seja, os 105 milhões do orçamento, já estavam orçados. E apenas o excedente para manter o valor adicional é que deveriam ficar fora desse comprometimento. Voltamos então agora com o professor Gilberto Braga. Professor, a gente viu aí nessa reportagem do Rodrigo Vigo alguns nomes já sendo falados, né, comentados sobre essa política de preços, também vendas de ativos aí da Petrobras. Como que o senhor está vendo esses assuntos sendo abordados? Olha, certamente o futuro governo vai reorientar a estratégia da companhia. Na prática, ainda não é possível saber quais serão os planos reais para a Petrobras. O que se pode observar é que essa puxada no freio de mão momentânea, ela tende a se manter no próximo governo. O governo Lula, pelo menos os governos petistas, eles foram estatizantes, eles eram contrários à venda de ativos, e a estratégia atual da Petrobras é a alienação, a venda desses ativos como estratégia para fazer caixa, para investir mais em prospecção em ativos que são chamados o seu core business, a sua atividade primordial, onde está a sua principal fonte de lucratividade, se desfazendo dos outros ativos ainda petroquímicos, mas que são considerados complementares e não estratégicos. O futuro governo vai ter que definir se, na hipótese de manter esses ativos, como aparentemente sinaliza esse primeiro pedido, da onde virão, portanto, os recursos necessários para os investimentos da Petrobras nos próximos 4 anos. Sabe-se que continuar investindo em pré-sal é uma condição para que o Brasil não continue dependente de importações de petróleo do mercado internacional. Fato que hoje pressiona câmbio e pressiona as contas públicas e que tem impacto direto no bolso do consumidor brasileiro, na medida em que toda a logística produtiva da economia é baseada em transporte rodoviário. Diogo Schelp, a sua pergunta agora. Professor, o senador Jean Paul Prates, do PT, é um dos cotados aí para assumir a presidência da Petrobras. Ele é um especialista em energia, atuou muito fortemente no Senado nesse setor e tem opiniões muito próprias a respeito. Por exemplo, uma das propostas dele é de substituir a política de paridade de preços internacional por uma espécie de referência regional ou nacional de preços. Seria aí uma atribuição da ANP estabelecer uma espécie de média entre o valor da cotação internacional e o custo de produção interno. O que o senhor acha dessa proposta e como ela se diferencia dos subsídios que foram adotados no governo Dilma Rousseff? Olha, de alguma maneira, quando se fala em média, do ponto de vista matemático, para que você tenha a conta zerada, ou seja, para que a importação de petróleo que é necessário fazer para complementar as necessidades de consumo interno do país, você vai ter que fazer transferências de uma região mais rica para uma região mais pobre. A regionalização significa que, de alguma maneira, muito provavelmente, os estados mais ricos, que são aqueles formadores da região sul e sudeste, terão que subsidiar o norte e o nordeste. Então, essa política diferenciada de preços já foi adotada no passado, como também já foi adotada
para o salário mínimo, tivemos um salário mínimo regionalizado no passado, e isso causa grandes transtornos de gestão pública. Entretanto, matematicamente é possível de ser feito. Eu não acho que seja a solução mais adequada para o país. Professor, essa PEC aí está precisando das assinaturas necessárias, já tem 18 assinaturas de senadores até aqui. Será que Lula e sua equipe vão conseguir juntar a oposição para reunir o número necessário para conseguir aprovar esse orçamento? Olha, Cláudia, eu acredito que sim, até fazendo aqui uma analogia com a Copa do Mundo de futebol, né? O extratempo atualmente cresceu na Copa do Mundo, né? Então, é muito provável que o governo concentre politicamente esse processo negocial, lembrando que dia 16 é o dia limite, ou seja, a partir do dia 17, todo o Congresso Nacional ele entra em recesso, e isso significa que nós temos uma tramitação que tem que ser muito acelerada. Lembrando a todos, a PEC no Senado, ela primeiro tem que passar na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. Depois tem que ir a plenário e ser aprovada 2 vezes pelos senadores. Então, é um processo de costura política e, por isso, o governo ele vai ter que ceder, porque ele não vai ter como construir uma base sólida. Agora, já pensando nisso, o próprio PT ontem anunciou, como foi comentado na reportagem, o apoio à reeleição do presidente da Casa. Isso não é algo simplesmente gratuito, isso é um gesto político que amarra toda a base de sustentação do chamado Centrão para votar com o PP, ainda que seja necessário fazer ajustes e mudanças no texto da PEC. Eu acredito que a PEC vai ser aprovada nas 2 casas. Diogo Schelp. Professor, ainda não está claro até agora como o governo eleito pretende reequilibrar as contas públicas a partir do ano que vem, depois de conseguir, se obtiver esse rompimento do teto de gastos. O senhor acredita que é necessário, para que possa fazer essa negociação no Congresso, que o governo apresente quais são as alternativas, se isso vai vir de uma nova reforma tributária, se vai vir de cancelamento de desonerações, assim por diante, ou pode fazer a negociação agora e deixar para decidir e anunciar essas mudanças a partir do ano que vem? Olha, Diogo, muito provavelmente ele vai deixar um regime, digamos assim, um saldo para o ano que vem para decidir depois. Mas é muito provável que dentro desse processo de negociação alguma verba já seja alocada para as nomeações, para as indicações, para as emendas parlamentares. Então, assim como nós tivemos ao longo do governo Bolsonaro as emendas chamadas secretas, algum mecanismo que, de alguma forma, dentro desse valor dos 105 milhões que o governo teria extra para gastar dentro do orçamento, ou melhor, fora do teto de gastos, ele consiga, dependendo de quanto for reduzido e o quanto sobre, manter uma parte estratégica, como ele já disse, para recompor alguns programas sociais que o futuro governo tem interesse, e uma outra parte para as emendas parlamentares, de tal maneira que ele já consiga, neste momento, formar uma base de entrada no próximo mandato. Só um minuto, desculpa. Aí, hora certa na PAN agora, para a gente integrar com a rádio, 10h32. Pode continuar, professor. Não era isso. Eu acho que eu devolvo a palavra ao Diogo. Voltamos então com o professor do IBMEC, Gilberto Braga. Professor, dinheirinho bem-vindo aí, né, do 13º salário. Consegue dar uma movimentada um pouco maior aí na economia, esse valor? Com certeza, Cláudia. Na verdade, é um dinheiro aguardado, né? Como a população diz, olha, vem em mim 13º que eu vou te gastar, né? Porque é a hora, principalmente, de colocar as contas em dia. Então, tradicionalmente, uma parcela do 13º, ela é utilizada para que o trabalhador comum consiga pagar o seu endividamento, ou pelo menos refinanciar as suas dívidas, e uma segunda parcela ele deve planejar, lembrando que o final de ano é sempre um período muito complexo em termos de finanças pessoais. Por quê? Porque você junta ainda os ecos da Black Friday,
mistura com presentes de Natal, festejos de final de ano, sendo também um período em que boa parte dos trabalhadores formais tiram férias. Então, você já antecipa parte do 13º do ano seguinte, recebe a gratificação de férias e, por um momento muito curto, o trabalhador formal, ele tem muito dinheiro no bolso e daqui a pouco esse dinheiro acaba muito rapidamente, porque ele não apenas ele gasta muito, como depois ele fica um mês sem receber salário, porque antecipou o salário das férias. Então, o ideal é que o trabalhador ele faça um orçamento até pelo menos o carnaval em fevereiro, tentando listar as principais despesas e gastando com inteligência e, se possível, até poupando e fazendo uma reserva, o recurso do 13º, junto com as outras verbas dessa época. Muito bem, nós conversamos com o economista e professor do IBMEC, Gilberto Braga. Obrigada pela sua entrevista, professor. Um bom dia para o senhor. Um abraço a todos. Bom dia.